Ibovespa em forte queda ontem e novas projeções de inflação para 2025. É o que falaremos hoje, então, no nosso Morning Call aqui do dia 4/10 de 2024. Sejam muito bem-vindos por aqui, Max Braga. Nesse canal falamos de economia, mercados e educação financeira. Final de semana terminando, então, com uma... Só para descontrair aqui, né, pessoal? Sextou, né? Com uma mentira, né? Todo mundo falou que ia ficar calor, que ia ter grande calor, pelo menos aqui em São Paulo, na região do ABC onde eu estou, tá bem friozinho. Que bom. Vamos lá, então, tirando toda a brincadeira de lado, vamos falar um pouquinho então dos dados aqui, né, econômicos. O Ibovespa fechou então ontem numa queda acentuada de 1,4%, acompanhou o mau humor das bolsas internacionais em relação à tensão, né, ao conflito ali em Israel e Irã, tá? Isso acabou pegando, né? A gente no primeiro dia acabou não tendo tanto reflexo quando se intensificou as coisas, mas ontem acabou afetando o desempenho e aí fechamos a 131.671 pontos, tá? 78 papéis dos 86 operaram no terreno negativo, praticamente quase tudo caiu. Bom, o que subiu ontem foi o petróleo, né, o Brent, o barril do petróleo, né, o Brent, subiu 5% na esteira dessas preocupações com os conflitos lá na Ásia. E isso beneficiou as petroleiras, que sim, essas subiram. Petrobras subiu 1,3, Prio também, RECT também subiu 1,8. Então as petroleiras acabaram se beneficiando. Destaque ainda positivo na bolsa de ontem foi o papel de Natura, que subiu 2,6. Repercutiu o aumento da participação da gestora Bailey Gilford na companhia. Tá? O inglês aqui treinado. Já a Açaí ficou na ponta negativa, 5,7, ainda repercutindo a, o termo de arrolamento, né, da Receita Federal ali no valor de 1,3 bilhão de reais. Tá? Destaque ainda de sexta é o relatório de emprego dos Estados Unidos, deve estar saindo agora no período da manhã. E no cenário doméstico, por aqui teremos a divulgação da balança comercial de setembro. Bom, taxas futuras, então, na quinta-feira encerraram com abertura, né, aumentou os juros em toda a curva. A elevação das tensões lá no Oriente Médio provocou uma aversão a risco global, se refletiu inclusive até nos treasuries americanos, que fecharam 7 bips acima do que vinham sendo negociados, a 3,70, o mais curto de 2 anos, e o de 10 anos fechou a 3,85, a taxa se aproximando do que a gente viu perto ali no período da pandemia, tá? Além disso, aqui no Brasil, né, para o governo tentar se financiar, né, acabou fazendo um leilão de 8 milhões de LTNs e NTFs, né, no qual ele conseguiu vender integralmente tudo nas maiores taxas que esses papéis tiveram no ano, né, no dia de maior taxa, ou seja, o governo está cada vez mais se financiando, fazendo dívidas com taxas maiores para ele mesmo pagar. Isso vai virar uma bola de neve. Quem vai pagar a conta no final vai ser a gente. DI 25 então fechou em 11,04, 3,4 bips acima do pregão anterior, tá? Falando um pouquinho de mercados globais, nessa sexta-feira, então, os Estados Unidos abre S&P 0,2, Nasdaq 0,4 para cima. Estão encerrando há uma semana, então num tom mais otimista. Após também uma questão importante que aconteceu por lá, foi adiada uma greve dos portos na costa leste, que estava sendo convocada ali por sindicatos, sempre eles.
e tinha grande potencial de disrupção nas cadeias de produção dos Estados Unidos agora, né? Às vésperas dos períodos de festas de final de ano. Então, isso é muito importante, não ocorrer a greve. Na Europa, então, as bolsas operam em leve alta, 0,1% estoque 600 e Hong Kong deu uma sequência, continua no rally ali de alta, HSI 2,9%, ainda ligado na esteira ali dos estímulos que a China fez à economia. Xangai permanece fechada toda semana, né, devido ao feriado. Lá os feriados são grandes, né? O brasileiro quer gostar. Bom, desculpa a brincadeira. Vamos lá, então, na parte de economia, né? Então a gente tem a divulgação do payroll nesta manhã, tá? Então isso vai ser um dado importante. E aqui no Brasil, o time da XP publicou um relatório mensal. Para quem é cliente da XP, isso é muito fácil de obter esse relatório. É só entrar lá no site da XP com o seu login de conta e vai lá, pega o relatório macro mensal, vai conseguir ver mais dados dessa informação. O destaque para a revisão, então, da inflação em 2024. Em todos os componentes ali, revisando para cima, tá? Por exemplo, de 2024, aqui de 4,4 para 4,6, 4,0 para 4,1 em 2025 e assim vai. Esses números podem parecer pequenos, mas refletem muito. E uma notícia que eu particularmente acho, eu preciso me inteirar um pouco mais sobre ela, mas eu acho que ela não é bacana. O governo instituiu, através de medida provisória, ou seja, na caneta, a medida provisória, para quem não sabe, ela precisa ser votada em até 180 dias para ela validar, senão ela perde a validade, né? Mas enfim, é na caneta uma taxação mínima de 15% sobre as multinacionais. Então, já foi publicado em edição extra no Diário Oficial, na noite ainda de quinta-feira, com efeitos já a partir de 2025, não vale para esse ano. Tá? E na agenda, os indicadores da balança comercial de setembro saem às 15 horas. Essa questão da taxação das multinacionais afeta diretamente as indústrias, a geração de emprego aqui no Brasil. Então, enfim, como já venho falando há bastante tempo, o governo só está procurando novas formas de se tributar, de se arrecadar mais, para que ele consiga também aumentar o gasto e inflar a economia. E é por isso que eu digo que o nosso crescimento, isso é uma opinião, é claro que eu posso estar errado, mas a gente já viu isso em outras vezes, até aqui no Brasil. É por isso que a economia está sendo artificialmente potencializada. Isso não é bom. Então é isso. Sextou, né, pessoal? Depois essa semana foi uma semana bem difícil, né? Então espero que todos tenham um bom final de semana, que possam descansar, ficar com as suas famílias. Nos vemos na segunda-feira aqui no nosso Morning Call e no canal a qualquer momento nos vídeos por aqui, tá bom? Forte abraço a todos, bons negócios, bom descanso, juízo. Tchau.